Fisioterapia dói? Depende, Rodrigo, né. Vamos No lá, depende de comecinho, quê? não. É igual como se fosse a gente indo pra academia. A hora que a gente começa a trabalhar a parte de musculatura, de atrofia, vai doer um pouquinho. Tempo Pet. Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Guararapes Vet Center, sempre preocupado com o bem-estar do seu animal. Eu, Rodrigo Macambira, mais uma vez aqui, sempre trazendo um tema de relevância dentro do cenário da medicina veterinária. E hoje nós vamos falar sobre fisioterapia veterinária e trago para vocês doutora Vívia Correia, especializada em fisioterapia veterinária, atende na Guararapes Vet Center, também atende no Mundo à Parte. Ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória, sobre a história dela. E também o meu amigo, tutor de pet, Luciano Frota, que vem para tirar todas as suas dúvidas e falar um pouquinho. Sejam muito bem-vindos a Um Tempo Pet. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Obrigada pelo convite. Hoje a gente vai tentar desmistificar um pouquinho o que é a fisioterapia veterinária, tentar entender um pouco o que é esse contexto, principalmente se compara muito a fisioterapia veterinária com a fisioterapia humana. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, até para a gente entender, a fisioterapia dentro do ambiente veterinário é algo novo, é algo recente ou é algo que já vem evoluindo com o tempo, doutora? Já vem evoluindo com o tempo, né. Já faz um tempinho aí que a gente já está trabalhando. Eu já iniciei mais ou menos há uns 7 anos que a gente vem fazendo isso, né, a fisioterapia. Não é uma coisa nova, mas é uma coisa que a gente vem sempre melhorando, né. As pessoas normalmente elas, associam muito a fisioterapia humana com a Pois fisioterapia veterinária. sempre tem essa questão, sempre tem esse link. Sempre, mesmo, por tempo que a gente utiliza. "Ah, porque o humano faz tanto tempo, o veterinário faz um pouquinho mais". Uma Muitas pergunta que me fazem sempre no consultório é assim: ah, eu vou precisar fazer fisioterapia todo dia, como assim, como se fosse eu, né, um ser humano, faria todo dia, na maioria das vezes. Como é que funciona esse cenário da veterinária? Não, vai depender da patologia do animal, né. Normalmente a gente faz de 2 a 3 vezes na semana. Normalmente o tempo é o quê? De 60 segundos, ou 60 minutos, desculpa, É mais ou né. menos, seria algo similar ali, porque na medicina eu acredito que quando a gente fala da fisioterapia na gente, seres humanos, algo em torno de 40, 50 minutos seria mais ou menos isso, o tempo Isso, de uma sessão, Exato. né? E as técnicas são similares? bem similar, né. Normalmente a gente vai usar aí, TENS e o FES, que a gente usa bastante na área humana, eletroestimulação, que seriam aí as agulhinhas de acupuntura com estímulo, né. Hidroterapia a gente usa bastante, magnetoterapia, então tudo isso a gente tem na linha humana. Na verdade, assim, com a fisioterapia, as pessoas, na verdade, acham que a fisioterapia é só exercício. O animal vai chegar lá e já vai começar a sair andando, pulando para cima e É. para baixo. E não é, o intuito não é esse, né. O intuito da fisioterapia, nesse caso que você está dizendo, quando o caso é agudo, a gente primeiro vai desinflamar, vai fazer analgesia, vai preparar esse animal para depois a gente estar começando a fazer a parte de exercício, que a gente fala que é a parte de cinésio. Hum. Então eles já começam a apresentar uma boa melhora nessas 3, 4 primeiras sessões que a gente vai estar fazendo, entendeu. Hum. Então nem sempre a gente já vai começar colocando o animal na esteira, fazendo exercício. Não, primeiro a gente vai desinflamar, vai dar analgesia, para depois ele conseguir manter esse corpinho dele funcionando direito, entendeu. E vocês têm essa esteira, tudo para Sim, um cachorro menor, um Shih Tzu? sim. Porque assim, eu vejo assim, eu tive uma época da minha vida que eu estava sempre em sítio, cavalo e tudo, e também já, presenciei animais que correm e tudo mais. Eles têm um certo realmente, é uma fisioterapia, né, e treinamento. Então quando o cavalo se machuca, né, ele vai para fisioterapia, mas o treinamento dele é de uma forma, como esteiras e tudo mais, Uhum. e a fisioterapia também, mas eu nunca vi assim para um cachorro pequeno, né, como o salsicha, como o shih tzu, são cachorro pequenininhos, você vê, Mas a dinâmica né. funciona da É mesma do mesmo maneira, jeito, porque a esteira, do na mesmo verdade, jeito. ela é adaptável a todo o tamanho do animal, não é assim? É isso mesmo. Então, assim, seja um cachorro pequeno, seja um cachorro grande, seja um gato pequeno ou um gato grande, na verdade, as adaptações É elas a vão mesma. acontecer
tanto para animais menores como para animais Na maiores. verdade, eu não vejo nem o gato fazendo, né? Porque o bicho é tão O gato, ele é um maleável. pouco mais difícil, mas tem alguns É, gatos que a gente ainda consegue fazer. O gato, ele tem que gostar de brincar, né? Quando ele gosta de brincar, você consegue fazer mais equipamentos, deixar ele mais ágil. Ou então a gente acaba reabilitando ele só no aparelho. Tem então gato quer que não dizer que faz. esse tempo que ele vai fazer a fisioterapia, quem é que diz? Ele, na Como? verdade, ele. É porque a gente, até no. Eu estou respondendo pela doutora Vivian. Até no nosso caso, por exemplo, o médico, a gente tem um problema qualquer, vai no ortopedista, ele diz assim: faça 10 sessões. Sim. Mas, na verdade, não obrigatoriamente aquelas 10 sessões vão Vai ser ser o o suficiente, é suficiente. isso aí. Pode ser que precise de muito mais Então, sessões. mas quem vai dizer? É a resposta do Eu vou paciente. dizer, né? E o pet, como é que Porque ele você vai ver diz? na progressão. Como é que ele vai estar reagindo com aquilo que você está fazendo? Eu vou te dar um exemplo que vai ajudar a tu entender melhor. Há mais ou menos 15 dias, nós operamos uma cadela por uma fratura de tíbia. Tá? Então a nossa equipe foi lá, operou e tal. A cirurgia ficou bacana. Praticamente no dia seguinte a cadela já estava caminhando, apoiando a perninha. Então estava fazendo fisioterapia com a equipe da doutora Vivian. E só que esse cão é um cão que ele vai para sítio. A princípio não se sabe se tem um controle muito grande sobre ele. E esse paciente, ele retornou, inclusive retornou hoje, sem apoiar a patinha, e o membro é demasiado inchado ali e tal. Então, o que é que pode ter acontecido, já que vinha tudo bem? Talvez excesso de exercício em casa, falta de cuidado, algum medicamento, infeccionou, o que é que pode ter acontecido? Então, N coisas podem ter acontecido nesse aspecto. Você concorda que, de repente, se fosse um paciente que tivesse sido tomado um cuidado melhor, a fisioterapia, todo o processo já deveria estar fazendo com que esse paciente recebesse alta? Mas, como não houve um cuidado, teve um excesso de exercício, uma série de outros fatores, esse paciente vai demandar de muito mais fisioterapia, concorda? Exatamente, é isso mesmo. Então, cada paciente vai responder de uma maneira. E eu acredito que, vamos supor que eu faça uma cirurgia, e aí o fisioterapeuta diz: olha, eu tenho que alongar aqui o ombro. Ah, mas dói. Ah, mas eu não quero. Ah, forço pouco. Você concorda que a minha reabilitação vai ser diferente de quem tenta um pouco mais, de quem se esforça um pouco mais? Sim, Então, sim. isso vai muito de cada paciente. E na É veterinária isso a coisa mesmo. funciona muito mais ou menos da mesma maneira. É isso mesmo. Mas eu acho que eu vejo assim a fisioterapia, né? É mais para. É quase eu não consigo ver um Shih Tzu entrando na sua mão assim, e você lidando com ele, né? Mas eu vejo que nem isso acontece muito em cidade grande e aqui também, né? A pessoa gosta de um pastor alemão, gosta de um cachorro grande e coloca um cachorro dentro de um apartamento de 110 metros quadrados, Sim, 99 metros quadrados, 90 metros quadrados, aonde a gente sabe que cachorro de grande porte. grande porte, ele tem que correr, ele tem que andar, porque senão vai definhando. Assim penso eu, né? Na fisioterapia, e isso seria ideal para ele, Esse exercício. esse exercício. Sim. Mas para o cachorro pequeno também. E a doutora vai falar. Todo mundo precisa de massa muscular. O grande, o Uhum, pequeno, o médio, independente do tamanho do pet, sim. né? Então é isso que a gente tenta proporcionar. Primeiro tira-se a dor, faz a analgesia e depois sim a gente vai fazer a tonificação dessa musculatura. Entendeu? Independente do tamanho que ele tenha. É um contexto, é um conjunto de situações que vão acontecendo. E aí um exemplo muito comum que a gente tem lá na Guararapes nesse aspecto é que a fisioterapia ela não é somente indicada nesse caso. Por exemplo, a gente tem por rotina os pacientes pós-cirúrgicos, né, que termina a cirurgia de E já imediato, faz. fazer uma fisioterapia no pós-cirúrgico imediato. Sim, Fala para um pouquinho controle sobre de esse dor, tipo de né? Para técnica. controle de dor, para controle de analgesia, diminui um pouco mais a medicação que o animal está recebendo, né? E o que que acontece na fisioterapia? Quanto mais eu tiro a dor dele
aguda, imediata, mais rápido esse animal começa a andar, mais rápido Hum, ele começa a colocar essa patinha no chão. Aqueles animaizinhos que ficam com dor crônica, a reabilitação ela é muito mais demorada, porque ele já tem um medo de colocar aquela pata, E aí entendeu? entendi. a gente puxa o gancho para isso dos pacientes idosos, Ixi, né? demais. Quando a gente pega um paciente idoso, a fisioterapia ela vem de encontro exatamente o que você está dizendo. É, Por quê? Porque você vai fazer com que esse paciente tenha uma analgesia, tenha um conforto maior e para com ele isso começar a se movimentar melhor. ele começa a se movimentar melhor. E quem indica isso? É o veterinário? Aí é uma equipe multidisciplinar. Então, hoje, a gente trabalha nesse aspecto. Então, trabalha o veterinário que está atendendo, trabalha o fisioterapeuta, trabalha o oncologista, trabalha o ortopedista, trabalha o neurologista. A gente busca esse trabalho em conjunto exatamente para poder fazer com que esse pet ele se reabilite de uma maneira rápida, tá? Dentro daquele contexto. Não dá para exigir muito do paciente idoso, Não, porque eu mas, pergunto isso por quê? Porque assim, eu, né, eu vou numa clínica onde tem fisioterapia. mas Porque você eu vai tô por sentindo indicação. dor. É, não vou por indicação. Eu tô sentindo dor na perna, não sei o quê. Eu vou para fisioterapia. Eu vou lá na clínica X e vou fazer fisioterapia. Mas o que Aí, como é que eu posso chegar a você e levar meu cachorro e falar assim: olha, ele precisa fazer fisioterapia, que eu tô vendo que ele não tá se mexendo bem. Eu posso ir até você ou eu tenho que passar pelo Por veterinário? uma etapa antes. A pergunta é se ele pode ir direto. Na verdade, assim, a gente já recebeu, vários tutores, tá, com essa dúvida. O que que acontece? A gente tenta hã, falar com o clínico, com o ortopedista, né, com a equipe, da necessidade de se ter um fisioterapeuta, certo? Uhum. Não é todo mundo que tem essa mente aberta, tá? Eu tô dizendo isso na área da saúde, né, os veterinários. Até os médicos também. Tem alguns tutores que chegam pra gente: "Olha, eu vi no Google que vocês fazem fisioterapia". Aí a gente pergunta: "Tá, mas e aí, o ortopedista indicou? O clínico indicou?". "Não, doutora, ninguém indicou. E quando eu perguntei, ninguém me falou nada". Nesse caso, a gente atende, Uhum. certo? A gente faz a consulta de fisioterapia, o que que o animalzinho precisa, e encaminhamos para o ortopedista. Porque a gente vai precisar de um exame mais detalhado. O que que eu vou ver na fisioterapia? Músculo, nervo, como é que ele tá andando. Mas a parte óssea, a parte mais delicadinha ali, quem vai ver é o ortopedista e o neurologista. Ah, então a sua Entendeu? formação, você passou pela veterinária e e se Especialização em. Em especializou em físio, tá, então isso. Eu não todo tenho essa parte de ortopedia, a gente vê algumas coisas, né, algumas hum, cadeiras, tá, mas assim, especialidade em ortopedia e neurologia, o fisioterapeuta não tem. Só se ele já fez uma cadeira antes. Era até uma das ah, Entendeu? perguntas que eu ia fazer. Normalmente são assim, tem algumas especialidades que as pessoas perguntam. A fisioterapia é uma delas. Ah, para ser fisioterapeuta veterinário, precisa ser médico veterinário? Com Com certeza. certeza, precisa ser médico veterinário. Então, você primeiro tem a formação, a sua graduação em medicina veterinária é diferente do humano. e vai fazer a especialização em fisioterapia, tá? É diferente do humano. E nesse contexto, a gente puxa para outras áreas. Por exemplo, a a odontologia. A odontologia da mesma maneira. O nosso dentista, para ser dentista veterinário, ele precisa ser médico veterinário. E eu faço até o Hum, spoiler aqui, né? Que eu gosto de fazer a propaganda dele, a formação dele. A primeira graduação dele é em odontologia humana, então ele tem a graduação em odontologia, ele fez a faculdade de veterinária, fez a especialização em odontologia veterinária e hoje ele também atua na odontologia veterinária. Então, o know-how, a capacidade dele nesse sentido, obviamente, ele tem uma dupla formação. Então, é. ele traz uma bagagem maior. Mas é importante salientar que precisa ser médico Sim, veterinário, porque o conhecimento é muito específico, a anatomia é diferente, cada a, a, espécie. as espécies são diferentes. Inclusive, é uma dinâmica que eu pergunto aqui, na verdade, uma dúvida que sempre surge. Tem diferença da indicação entre a fisioterapia de cães e de gatos? Assim, ou para mim, como médico, eu vou indicar, mas para o fisioterapeuta tem diferença? Tem diferença. Na sua indicação, não, mas quando a gente recebe o paciente, tem. Por quê? O gato, ele só faz aquilo que ele quer, só.
né? O Então, cão não, o cão você a compra com uma reabilitação comidinha. deve ser mais difícil. Então assim, o cão você compra com uma comidinha, com um brinquedinho, uma bolinha. O gato, se o gato gosta de brincar, pra gente ajuda muito, mas se ele não gosta, é aquele gato ranzinza que a Eu gente tenho os fala, dois. né? Os dois Então tipos. assim, normalmente a gente consegue reabilitar mais o gato ranzinza, Hum. né, com equipamentos do que com exercícios em si, Ah, tá. tá? Porque ele vai Essa é a responder diferença. diferente. Mas Mas equipamento. Desculpa. Mas equipamento, você diz o quê? Como assim, equipamento? equipamentos que a gente utiliza, como a gente falou logo no início, o laser, o foto, o magneto, Mas ele né, tem que. eletroestimulação. E ele vai deixar ou ele tem que ser. Normalmente eles deixam. Ah, é? Eles não gostam de exercício, mas normalmente de equipamentos que a gente, até acupuntura. Acupuntura, o gato ele aceita muito melhor do que o cachorro. Mas ele não tem que ser dopado, nada. Nada, nada, não. Ele fica acordadinho, fica Fica às vezes no colo do acordadinho. tutor. É, Ah, bom. fica Fica bem no colo do tranquilo. tutor enquanto o processo está acontecendo. É. Lhe convidar para poder acompanhar uma sessão de fisioterapia de um pet lá na Guararapes Vet Center. Vai ser um prazer ter você lá para você entender um pouquinho de Entender como um funciona pouquinho, essa sim. dinâmica. É muito legal, assim. É lindo de se ver quando você começa a ver o paciente se reabilitar. E a gente já teve situações onde nós fizemos cirurgias complexas, onde imaginávamos que a reabilitação do paciente ia ser extremamente complicada, mas como a fisioterapia ela traz essa forma diferente de recuperar, essa forma mais rápido. A gente tinha cirurgias que antigamente, antes da gente indicar fisioterapia, isso muito tempo atrás, que a gente já trabalha com fisio há algum tempo, o paciente demorava 30, 40, 50 dias para reabilitar. E agora, com 10, 15 dias, ele está andando. Então, é fantástico ver como isso acontece dentro da Super medicina gostoso. veterinária. É gostoso, é bacana. Você vê o pet rapidamente se reabilitando e a satisfação também do responsável, tá? Seja o tutor, seja aquela pessoa que está acompanhando, de ver a evolução dia a dia, o passo a passo desses pacientes. É bem bacana ver isso acontecendo. Eles É. vibram, é muito legal. É. O tutor vibra com a gente, é. Bom, dúvida que sempre surge. Fisioterapia dói? Depende, Rodrigo. Né? Vamos No lá, depende de comecinho, quê? não. É igual como se fosse a gente indo pra academia. A hora que a gente começa a trabalhar a parte de musculatura, de atrofia, vai doer um pouquinho, porque a gente vai precisar começar a colocar aquele músculo ali para trabalhar. Mas não Normalmente é aquele músculo atrofiado, aquele membro que não exatamente. estica, então Que aí a gente vai ter que forçar um pouquinho, fazer algumas manobras que podem doer, né? Mas sempre no final de toda esse processo, né, de dor que a gente fala, né? A gente sempre acaba fazendo um relaxamento. Então é muito difícil o animalzinho piorar depois de uma sessão de físio, mesmo a gente fazendo todo o trabalho da atrofia muscular, entendeu? Mas tem cachorro que você tem que pôr focinheiro, alguma coisa assim? Sim, tem. Não porque tá acontece. doendo, e sim porque ele seja bravo, Sim, sim. entendeu? Acontece Até sim. pela dor, né? Porque ele vai reagir pela dor, né? Ah, mas é tudo feito com tanto carinho que não é pela dor, né? Normalmente a gente coloca a focinheira nos animais mais bravos e não porque a gente tá fazendo algum movimento que realmente doa. Porque é gradual. Eu não posso chegar lá e sair esticando a patinha do bichinho, né? Então, cada sessão a gente ganha um pouquinho de mobilidade. O tutor, ele consegue ajudar com fisioterapia em casa? Sim. Alguns exercícios a gente ensina para ele Então estar é fazendo. possível ensinar o tutor a fazer algum tipo de movimentação em casa? E ajuda a gente bastante. Porque se você for pensar que o animalzinho fez um pós-operatório, né? Fez uma cirurgia, e a gente vai precisar reabilitar só 2 vezes na semana, por 1 hora, é pouco tempo. Então, muitas vezes, um passeio, devagarzinho, um sobe e desce de calçada, Uma uma rampinha, movimentação. uma compressinha quente, Porque dentro de casa entendeu? sempre tem, né? Um sofá e uma cama, né? E aí, nessa situação, a gente pede para dar uma segurada. Sofá e cama é sempre complicado pro pet, né? Eles gostam de subir, mas não é tão interessante. E me diga uma coisa, quando ele tá com dor, assim, se a gente usar um cataflã ou uma coisa que usa em ser Lá humano, vem o tutor querer que falar de acontece? Cataflã não medicamento. pode, doutor. Porque a gente tá falando, a fisioterapia é bem parecida com o do humano, né?
E assim, o que ela tá falando, você não tá dando pro animal, né? Você tá passando na região É onde você tá importante, é vendo. até importante, aí eu vou abrir um parênteses para isso que você colocou. Cães e gatos, eles têm uma dinâmica de absorção de medicamentos diferente do ser humano. Tá. Especificamente nesse produto que você está falando, o princípio ativo seria o diclofenaco, tá? É uma substância, é um anti-inflamatório que ele é extremamente potente, e a resposta, inclusive nos seres humanos, é uma resposta que causa um efeito cumulativo, podendo trazer diversos efeitos indesejados, vamos colocar assim. Hum, Isso nos animais é piorado, e principalmente quando a gente fala de determinadas espécies. Por exemplo, o uso de diclofenaco em gatos, ele hoje é contraindicado. Eita. Então, por isso é importante até abrir esse parênteses para dizer, você que está nos escutando, não medique o seu pet sem orientação de um médico veterinário, porque isso pode ser catastrófico, tá? Então sempre procurar a indicação de um médico veterinário antes de medicar seu pet. Foi até importante você ter falado isso, porque a gente abre essa janela, esse parênteses aqui, Foi bom ter para avisado mesmo. poder a gente falar. Porque existem, assim, eu Porque você não tá acredito, dando, né? Você tá passando, né? Então, mas tem a gente A absorção. tem uma absorção é noção. grande. Tem absorção. E hoje Entendi. não se usa esse tipo de produto durante a fisioterapia, né? Não usa. Tá? O máximo que a gente vai usar aí é temperaturas muito quentes ou frias, né? Que a gente chama de esqueci o nome agora. Crioterapia? Isso, obrigada. Fugiu. Fugiu. Então eu posso usar uma bolsa térmica, isso eu posso. Isso você pode. Só tem que abrir, aí eu abro outro parêntese também. Eita, É porque, mais uma Eles são vez, delicados. a pele e a musculatura tá. Mais dos pets, sensível. não é que elas são mais sensíveis, mas a camada de musculatura, ela é menor do que a nossa. Então imagina você colocar uma bolsa térmica no braço da gente, que tem uma camada de musculatura, né, até chegar nas estruturas mais nobres, né, nervos, tendões. Isso quando você pega um pet, se você pegar o bracinho de um gato, praticamente não tem musculatura. A pele ela vai estar muito próxima ali do osso. Então, dependendo da temperatura, seja frio demais ou quente demais, a gente pode correr o risco de machucar, queimar Exatamente. ou lesionar alguma estrutura nobre. Não é assim que É funciona? isso mesmo. Então eu vou fazer outra pergunta. Sim. Qual é a temperatura? Não, porque assim, hoje em dia a gente fala de mantas com LEDs, né, que vermelhos, não sei o que, que a gente usa, Uhum. né, que você põe na perna, se está inflamado e tudo, você põe ali, você liga, ela vai piscando, né, mediante a um tempo, ou ela fica constante, que é um calor X ou um calor Y. E isso pode ser usado Pode. no pet? Inclusive, a gente tem na parte da fisioterapia o foto, que é um aparelho mesmo que a gente usa luz vermelha e infravermelha. Esse tipo de aparelho, ele não aquece. Ele Hum, tem a propriedade da luz ali, fazendo a atividade dela, mas ele não aquece. Então ele pode ficar ali 1 hora, que você pode colocar a mão embaixo, que ele não vai estar Ele quente. vai ter um efeito tá, anti-inflamatório, né? Exatamente, e isso não machuca. entendi. Agora existem as luzes infravermelhas mesmo, que Aquelas aí sim, antigas, né, que o aquelas antigas pessoal que aquelas antigas elas aquecem e queimam. Aquela ali é quase que a gente não usa. É muito raro, A gente entendeu? pode hoje falar que fisioterapia é caro? É Depende, as porque pessoas. aqui, eu gosto assim de polemizar algumas situações, é porque quando a gente faz uma cirurgia num pet, normalmente o tutor ele vai já eh, dispensar ali um valor para cirurgia, um É, valor de medicamento e tal, quando eu falo em cirurgia, a gente começa a pensar nos números. nos números. E aí, Isso é fato. e isso assim, é um costume nosso, a gente sempre explica toda a situação, inclusive explica que aquele paciente vai precisar de fisioterapia. Uhum, E normalmente, quando esse paciente está recebendo a alta médica ali da cirurgia, a gente reforça e faz o encaminhamento para fisioterapia. E aí Ah, ele disse: Nossa, mas eu já gastei tanto, né? Será que ainda vou ter que ter esse custo? E é importante entender que, na verdade, não é um custo, porque aquilo ali vai é um facilitar, é um investimento, investimento, porque vai sim, acelerar ainda mais a recuperação do paciente, não é assim? é isso mesmo. Então, mas aí eu posso dizer uma coisa. Quando fala em fisioterapia depois de uma cirurgia, depois de uma coisa, realmente a gente, às vezes, como a gente
sei lá, eu vejo assim, a fisioterapia, eu falei: "Mas vai fazer fisioterapia?" Porque eu não conhecia tantas coisas assim da fisioterapia para o pet, né. Então sempre quando falavam assim: "Não, tem que fazer a fisioterapia e tudo", então eu imaginava assim: "Eita, já quer colocar mais coisa aí para eu pagar, né", entendeu. Achava que era o veterinário querendo empurrar alguma coisa Ali extra. empurrando mais coisas no pacote, né, aumentando o pacote. Então a gen eu não acreditava muito a respeito da fisioterapia, o quanto ela é importante do que a gente está falando agora aqui, Na verdade, entendeu? a fisioterapia hoje ela vem como aliado para a gente na recuperação desses pacientes. E hoje, com a doutora Vivian e a equipe dela toda também atuando dentro da Guararapes, a gente vê o quanto isso é saudável no sentido da gente trazer uma recuperação mais rápida. Então, a gente pega aqueles pacientes que estão na internação, pacientes que estão mais debilitados, esse paciente já inicia a fisioterapia de imediato, pós-cirúrgicos, pacientes idosos. Então, hoje a gente consegue ver que aquele paciente diminui o tempo de internação, a Uhum. recuperação dele é mais rápida, a atrofia muscular é Bem menor, menor. o controle de dor é mais rápido, eles usam menos medicamentos e o tutor acaba, dentro de um contexto geral, gastando menos. Por quê? Porque entra como tratamento adjuvante no sentido de ajudar a cura mais rápida, a remissão mais rápida de determinados problemas. Então, a gente vê isso hoje como resultado É isso mesmo. fantástico, tá? Entendi. Então, Tá é... perdoado. bom, Vai lá conhecer que o senhor vai gostar. convido, já deixo o convite aqui para você, né? Vou. Vai lá acompanhar uma sessão. É muito legal você ver como a coisa acontece, como eles deixam a coisa acontecer, os exercícios, os aparelhos. É bem interessante. E vai acompanhar também a recuperação de um pet. É bem legal. Mas o papo tá muito bacana, a gente poderia passar mais horas e horas aqui conversando, mas chegou a hora da gente encerrar. Eu queria pedir para vocês para deixarem uma mensagem final para quem está escutando a gente, para poder entender um pouco mais sobre esse cenário, sobre o quão linda é a medicina veterinária, né? Principalmente falando um pouco sobre a fisioterapia, na sua visão de tutor e na sua visão de médica veterinária. Por favor. Eu posso dizer que depois de alguns esclarecimentos aqui, realmente, eu peço para que todos tenham mais atenção aos seus pets, né, porque que eu prestei atenção aqui é que você se ele está mancando, se você acha: "Ah, deve ser alguma coisa na patinha dele e tudo", é sempre interessante, investigar, né. Investigar. E achei interessante sim, fisioterapia está dentro. Que bom. Doutora. É sempre importante, né, quando a gente vê um animalzinho mancando, com dificuldade de subir e descer a escada, dificuldade de passear, muitas vezes você chama o animalzinho, ele não quer nem passear, alguma coisa tá errada, né, mudou o comportamento, alguma coisa tá errada. E aí é importante a gente sempre ver, né, o que que pode ser, Investigar. É. investigar. Investigar. Bom, a gente deixa essa ressalva então, deixa aqui explícito a importância da fisioterapia veterinária hoje como um tratamento coadjuvante, um tratamento que vem trazendo benefícios e melhora rápida para os pets. E deixar claro que no Hospital Veterinário Guararapes Vet Center dispomos desse serviço, dispomos dessa especialidade e o quanto isso vem engrandecer ainda mais os tratamentos que nós oferecemos. Tá bom? E se você está gostando do Tempo Pet, não deixe de estar acompanhando a gente nos nossos canais oficiais. Vai lá, @TempoFM Oficial, segue a gente no canal do YouTube. Não deixa de participar, não deixa de mandar sua pergunta. Estamos sempre aqui para poder lhe auxiliar e responder o que for possível, tá bom? Até o próximo episódio. Um forte abraço a todo mundo. Até mais. Tempo Pet Podcast. Oferecimento: Hospital Guararapes Vet Center. O melhor hospital veterinário 24 horas do Ceará.